Estamos no último culto do ano. Amém? Amém. O último culto do ano. E, obviamente, nós sempre temos assim um direcionamento da parte do Senhor. Primeiro, uma reflexão do que passou e o que nos espera de direcionamento para a igreja. Estou muito feliz, assim, por causa eu disse aqui para a Mari Marcos como parabéns, né? Porque é tão bom ver nossos filhos crescendo no Senhor. Mas isso tem muita responsabilidade dos pais. E eu conheço a história deles, eles não são de ambientes cristãos. Não são. São a primeira geração, Marcos e Mara. Eu também sou. Então, a gente não aprendeu em casa como criar filhos no Senhor, não é verdade? Quem não teve também pais cristãos, em você viu um ambiente familiar cristão que te ensinou? Quem não passou por isso? Levanta a mão, né? Então, muitos aqui. Muitos. Então, você é a primeira geração. Eu também sou a primeira geração. O pastor Bruno também é. Então, muitas vezes nós viemos de ambientes que nossos pais, coitados, não sabiam, né? Não conheciam a Deus, como hoje nós conhecemos. E quando nós temos os nossos filhos, a gente depende demais do Espírito Santo para criar nossos filhos, porque referência nós não temos. Então, quando você não tem referência, é muito mais desafiador. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu fico muito feliz, não é? Por Letícia, por Otávio está indo agora. É uma geração tremenda. A minha princesa Isabela também. O Otton está indo no mesmo caminho. Amém? Filhos maravilhosos. Bom, é o que nós temos, que eu tenho um pouco mais de contato. Mas eu sei que tem jovens aqui também maravilhosos, né? Que Deus tem levantado nessa igreja. Amém? A igreja tem feito um trabalho maravilhoso com os jovens aqui. Não é? O Mário, junto com os pastores, no Doxa, tem levantado jovens tremendos, que tem, de fato, rompido. E a geração aqui em Angola, essa geração de jovens e adolescentes precisa se levantar. Precisa se levantar com mais força. Amém? Para serem luz, para gerar um avivamento, uma transformação nessa nação. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 6. Essa é uma palavra que Deus nos deu um direcionamento para o ano. É uma palavra conhecida já há anos atrás, na ICG, que nós... há muitos anos, né, nós colocamos ela como um decreto, mas eu não quero chamar de decreto, eu quero chamar de um direcionamento para aquilo que está mais forte no nosso coração como igreja diante do trono em Angola. Eu quero que vocês... Vamos primeiro ler, depois vocês vão perceber. A partir do versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ouve, em outras versões, a versão de Jerusalém, né? Ouve, Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Yahvé é o nome de Deus no original. É todo um estudo sobre isso. Provavelmente não seja exatamente essa pronúncia. Mas vamos continuar. Ame o Senhor, versículo 5. Eu estou na versão NVI. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.
escrevas nos batentes ou umbrais das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Sim, diz a palavra do Senhor. Tem alguém que nos visita a primeira vez hoje aqui? Tem alguém? Levanta a mão. Amém. Olha só quanta gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Fico feliz muito. Sejam bem-vindos à Igreja Diante do Trono. As pessoas que estão do lado aí já cumprimentaram, já deram as boas-vindas. Levanta de novo assim os visitantes. Estão com vergonha? Olha só, glória a Deus. Então sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados e bem recebidos. Amém? Amados, a visão que Deus nos deu nesse novo tempo para a Igreja Diante do Trono, há algumas semanas atrás eu estive aqui e fiz uma explanação do nosso histórico, de onde Deus quer nos levar. Quem é que lembra aqui a última vez que eu falei sobre isso? Teve alguém aqui? Levanta a mão. Vocês estão tímidos, né? Ou tinha tanta gente assim, tinha muita gente quando eu fui, então a igreja tem crescido. Amados, a visão, se você pergunta assim, qual é a visão da Igreja Diante do Trono? Especificamente em Angola. Nós temos uma sede nos Estados Unidos, mas nos deu um direcionamento para trabalharmos em Angola especificamente. Nós vamos trabalhar em 3 colunas, em 3 principais vertentes: adoração, discipulado e missões. Vamos repetir? Adoração, discipulado e missões. E a adoração, e desde quando Deus nos deu essa palavra, eu tenho meditado muito e o Senhor tem falado muito comigo. E é incrível que esses 3 pilares, eles se repetem em muitos contextos dentro da Bíblia. Em muitos contextos. A adoração, ela fala de uma intimidade com Deus. A adoração não é vir para o culto, levantar as mãos só. A adoração, ela é uma intimidade com Deus. Após você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, Ele te resgatou, Ele novamente colocou você na presença do Pai, e agora você começa a construir uma relação de pai e filho que você nunca teve. E essa relação, essa amizade com Deus é a verdadeira adoração. É quando você vive essa presença. Você, de fato, está na presença de Deus. Não é apenas escutar uma música e levantar as mãos e adorar. E dizer elogios a Deus. Não é só isso. A adoração, ela simboliza o relacionamento entre você e Deus, intimamente. Depois vem a parte do discipulado, que é que nós herdamos a nossa visão, em que nós temos a igreja tem essa missão de restaurar o caráter da noiva. Nós saímos do mundo com todas as nossos erros, nossos desvios de caráter, encontramos com Jesus e agora Ele não permite, Ele não quer, Ele não deseja que a gente permaneça com as mesmas marcas e características que tínhamos antes. Tem que haver uma transformação profunda. E essa transformação profunda é no nosso caráter, é na nossa essência. É limpar e consertar tudo que a gente herdou de uma vida do mundo para cá. É a restauração do caráter. E é através de um grande discipulado profundo, em que a palavra vai penetrar na nossa vida e limpar as áreas que precisam ser limpadas, precisam ser limpas. E após esses 2 processos, o terceiro é natural. É natural. Quando você se encontra com Deus, em relacionamento com Ele, a palavra começa a te limpar. Você tem o caráter sendo restaurado por esse discipulado, por essa palavra, por essa presença.
E automaticamente o terceiro passo vem, que é missões. E missões fala de envio, de você se colocar para agora transbordar e reproduzir a missão de Jesus, que era resgatar os perdidos. Amém? Baseado nisso, eu tinha dado uma palavra em Urias, em Isaías 6, que eu trouxe, um texto aqui, e aquele Deus nos deu, que no ano em que o rei Urias morreu, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a gente viu que ali, na presença de Deus, ele se envergonhou, ele se humilhou, e ele viu um anjo trazendo uma brasa do altar e tocando os seus lábios e a sua mente, porque ele disse: ai de mim, que eu sou o quê? Lembra disso? Lábios impuros. Que eu sou um homem puro, de lábios impuros. Ele reconhece a sua humanidade, a sua fraqueza, e o Senhor vai lá e toca e limpa ele. A brasa representa essa presença de Deus que limpa totalmente o homem, a palavra que limpa o homem por dentro. E aí, ou seja, ele estava na presença do Senhor, ele viu o Senhor, fala de adoração, depois ele reconhece que é sujo, que é impuro, e Deus limpa ele, fala de discipulado, e depois Deus diz: e agora, quem há de ir por nós? E ele fala, ele entende que ele está numa missão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, os três pilares presentes aí também. Mas meditando em 2025, em tudo que nós passamos, e aquilo que Deus quer direcionar a igreja para 2026... nessa palavra, Deus me deu essa palavra que tem a ver com família. Tem a ver com família. Por quê? Nós temos um histórico de um crescimento, é verdade. Temos aí mais de 20 igrejas, muitos pastores, dezenas de pastores, um ministério crescendo. Com alguns problemas, como todos temos. Temos o nosso braço social, que é a organização Atos, que cresceu muito esse ano, muito mesmo, impressionante. Mas aquilo que Deus quer, no meu coração ainda nós precisamos crescer muito, muito mais, a um nível mais pessoal, individual. Porque todo crescimento, escute, todo crescimento externo depende do nosso crescimento interno. Todo crescimento coletivo depende do crescimento individual. Se nós temos uma igreja com famílias doentes, com casamentos doentes, efetivamente podemos até ter algum número, mas esse crescimento não é real, porque o verdadeiro crescimento é quando nós temos famílias na nossa igreja saudáveis. Amém? Com marido e mulher bem no casamento, com pais e filhos, com os pais sendo exemplo dentro da sua casa. E interessante que hoje teve esse símbolo, eu vejo isso, quando eu vejo aqui Otávio, Mara, Marcos, assim, com todas as nossas dificuldades, é bom ver os frutos nos nossos filhos. Amém? É bom demais. E eu tenho certeza que se eu chamo muitos de alguns pais aqui, pode testemunhar dos seus filhos que têm crescido. Outros nem por isso. E é isso que Deus incomodou ao orar: Senhor, qual é a direção que o Senhor quer? Ok, vamos lá. E Ele trouxe isso ao meu coração. Todo crescimento coletivo tem a ver com crescimento individual. Então, se nós queremos ter um grande ministério, e não, no meu coração eu não consigo enxergar assim: eu quero ter um grande ministério. Não, o meu coração assim: eu quero cumprir a vontade de Deus.
Eu quero que nós sejamos usados para ter uma igreja saudável, com famílias restauradas, com pessoas e homens e mulheres de Deus que entenderam o que é amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e também cuidar da sua família. Então entenda, é uma sequência que nós temos que cuidar agora com mais ênfase. Nós entendemos a nossa visão, adoração, discipulado e missões. Agora nós vamos começar a trabalhar esses pontos nas nossas igrejas. Amém? Muito bem. O primeiro ponto a se trabalhar, e é dentro dessa palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Diga assim: coração, alma e força. Isso fala do primeiro cuidado que nós temos que ter a nível individual, ok? Aqui nós temos pais e filhos, sim ou não? Sim, todos nós somos pais ou filhos. Uns ainda são filhos, ou seja, ninguém deixa de ser filho, mas o momento ainda, você está na casa dos seus pais ou dos seus encarregados, ou você está sozinho, independente, ou você é pai e mãe de uma família. Não é verdade? Então você vai encaixar o que eu vou falar aqui dentro da sua realidade. Tá bom? Essa palavra diz, a partir do versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é isso? Fala de foco, fala de desejo. O desejo é a sua vontade direcionada ao teu Pai celestial, a presença dele. E aí nós analisamos essa palavra. Estamos no âmbito da adoração, o primeiro pilar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar de todo o teu coração. Isso quer dizer uma dedicação. Eu vou trazer sempre nesses pontos duas reflexões, 2025 e 2026, certo? Hoje é o último culto do ano, nós não vamos ter aquele culto, não, né, pastor? Ainda não, né, porque é alugado, enfim, tem outras questões, nós vamos passar com a família. Com certeza no próximo ano nós vamos ter o nosso espaço, sem horas, sem preocupação, amém? Não vamos ter esse problema mais, de pagar um aluguel caríssimo por 2 horas, não é? Então vamos nos aguentar só mais esse ano, amém, amados? 2026 nós vamos fazer uma grande festa no nosso local, amém? Aí podemos ficar até madrugada, quem quiser ficar rolando até madrugada, fica, não tem problema nenhum. Vamos ter só um pouquinho mais de paciência, estamos próximos. Então, 2025, 2026, nesse aspecto, adoração, intimidade com Deus. Eu quero trazer 2025. O que é que você avalia? A nível pessoal primeiro. Como foi, se você desse assim, uma nota de 1 a 10, como você avalia a tua intimidade com Deus? Não diga a nota para mim, nem para o teu irmão. Ninguém quer saber. É só você e o Senhor. Avalie a sua vida. De 1 a 10. Foi quanto? Quantas vezes você foi disciplinado a fazer teu devocional? Você entrou na presença de Deus no teu quarto, adorou Ele? Que você no táxi, no carro, não se desconectou dele, aquela presença real na tua vida. Dos mais antigos para os mais novos, avalie-se. Como é que foi 2025? Pronto. Já tem a nota? Quem reconhece que precisa melhorar? Todo mundo reconhece? Eu sou o primeiro. Agora, esse aspecto para 2026. Precisamos melhorar. Todo mundo reconhece que precisamos melhorar. Deixa eu bloquear aqui. Tá aí. Todo mundo reconhece que precisa melhorar, certo?
Muito bem. Para melhorarmos, agora pronto. Nós falamos a nível de pessoal. A ordem é Deus, você, porque Jesus disse, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a primeira é Deus, segunda é você, terceira é a sua família. Sim ou não? Essa é a sequência, certo? Claro. Porque nem adianta você amar a sua família, amar o próximo, você não se ama. Porque Jesus colocou o princípio. Amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se eu não me amo, primeiro eu já estou pulando a etapa. Então, para a presença de Deus, a adoração, esse aspecto da adoração, intimidade com Deus, funcionar a nível da igreja, do ministério, ela tem que funcionar primeiro em mim, depois na minha família, e a minha família saudável, eu vou ajudar a minha igreja, a minha comunidade a ser saudável, próspera e transbordante. Amém? Então nós temos que reavaliar esse ponto da adoração na nossa vida. E quando eu meditava nisso, o Senhor trazia ao meu coração. Não adianta ser essa visão global, essa visão transversal, se ela não começar na base. Até quando a gente estuda aí filosofia, sociologia na escola, tem um conceito de família, né? Que é a base da sociedade, não é assim? Família é a base da sociedade. É a teoria, é o conceito. Até o mundo sabe disso. A sociedade e comunidade são constituídas de um conjunto de famílias. E as famílias são compostas de indivíduos, pessoas individuais. Certo? E essas pessoas individuais, quem gerou ela foi Deus, o Senhor. Nós não temos problema com Deus. Qual é o segundo? Nós. Em 2025, se eu falhei, se você falhou na busca com Deus, Deus nos dá um novo ciclo. Todo ano que se inicia são ciclos. Deus trabalha com ciclos. Com certeza. Ah, não, tem gente que diz que espera um ano novo. Eu não critico, porque são ciclos sim, que se fecham e novos ciclos que se abrem. E todo ciclo que se abre é uma oportunidade para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente se posicionar. É um estímulo até. É ou não é um estímulo? Passou tudo que é velho, tudo que é passado, deixa mesmo passado. O Senhor até aqui me ajudou. Eu vou agora ter nesse novo ciclo uma oportunidade de fazer diferente. Amém? Então, a nível pessoal, amarás o Senhor teu Deus agora com todo o teu coração. O coração fala de foco, de disciplina. Número 1. Alma fala das emoções, fala do caráter. E força, ela fala de energia, de recurso, de corpo, de dinheiro, sabe? Então, essas três dimensões, coração, alma e força, que Deus nos pede, tem que começar a nível pessoal primeiro. Então, pai, mãe, encarregado, você que eu vou falar primeiro dessa classe. Você que é líder de família, ou seja, você é responsável pela tua casa. Para você ter força, por exemplo, para levar a tua família inteira na presença de Deus, você primeiro tem que fazer com você mesmo. Amém? Tem que olhar para você e se posicionar. Senhor, realmente 2025 foi muito mal nesse aspecto. Eu quero fazer diferente. Dicas, sugestões, plano de leitura da Bíblia. Não consigo o Velho Testamento, o Novo e o Velho, mas eu quero fazer o Novo. Amém. Eu não consigo, eu quero fazer um livro mais bem feito, um capítulo por dia. Não tem problema, entende? 10 versículos por dia, mas você estabeleça, porque não adianta colocar metas muito altas daquilo que dos pequenos você nem consegue. Coloca o que é possível para você fazer. Faz um devocional. 1 hora
maravilhoso, 5 horas era maravilhoso, mas ok, tá bom, então separa 10 minutos. Começa pouco, começa naquilo que é possível, mas faça. Amém? Estabeleça. Gente, a disciplina, não vamos espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. Você só consegue ter essa presença constante com disciplina, decisão. Deus não interrompe isso, Ele não consegue fazer isso por você, entende? Você tem que estabelecer um horário, um método de disciplina para que a sua carne se submeta a orar 5 minutos, 3 minutos que seja, a ler 5 versículos, 10 versículos. Você às vezes começa com 5 versículos, pequeno, mas pelo menos está constante. Aí o que é que acontece? Deus honra o teu esforço, o Espírito Santo começa a entrar dentro de você, a trabalhar a tua vontade. Daqui a pouco a sede de Deus começa a crescer, a fome também da palavra começa a crescer, e daqui a pouco você não consegue só ler 10, 5, você lê um capítulo todo. Daqui a pouco, na outra semana, você está lendo 2, 3, e vai alcançar, que você vai ter 10 capítulos por dia, e você não vai querer parar. Amém? Mas tem que ter uma atitude. Nessa mudança individual, você em poucos dias, em poucas semanas, você vai sentir uma força tão grande, que Deus vai estar enchendo a tua vida da presença dEle, que aí a segunda etapa vem, que é a família. Amém? Que é a família. E aí esse amar a Deus, que é esse direcionamento, gente, para 2026 que o Senhor colocou para mim como liderança nacional foi: nós vamos investir nas famílias. A adoração, a presença de Deus, o discipulado e missões no âmbito da família. O direcionamento é se dedicar a nível pessoal, depois a nível familiar. As igrejas nós vamos ter que direcionar para um programa de igreja voltado à família. Amém? Voltado à restauração dos casamentos, fortalecimento dos casamentos. Fortalecimento dos pais, de criação de pais e filhos. Amém? Porque não adianta nós crescermos aleatoriamente e fechar os olhos na base. A mudança, a implementação, se é algo novo que Deus nos deu, é novo, é adaptado. Saímos de um ministério, entramos no outro, Deus passou um tempo até ficar mais sólido isso no nosso coração. Não tem como começar, nós temos, relativamente, somos novos, né? Em Angola, né? Nessa nova visão, claro, estamos aí há mais de 10, sei lá, 2012, acho que temos 15 anos, né? Digamos assim, mas igreja diante do trono nós temos 4 anos, 5, 6 anos. É muito novo para ministérios muito grandes que têm séculos ou décadas de existência. E tudo tem sido muito orado e pensado e analisado. Qual é a direção que a igreja diante do trono em Angola tem que andar? Portanto, está muito bem claro essas 3 pilares que nós temos. Nós vamos desenvolver materiais, vamos colocar a nossa missão, visão e valores, nós vamos direcionar todas as igrejas para o mesmo propósito, respeitando as independências das igrejas, obviamente, mas nós, em 2026, a ordem do Senhor é família. Diga, família. 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 Olhe para o seu irmão e você vai se dedicar à sua família. Começando por mim. Eu tenho minha família e eu peço oração. Tem sido bombardeada de todas as maneiras. Deus traz isso para mim
eu digo, uau, realmente começa em mim. Não tem um problema, gente, eu não tenho problema, tá? Eu me incluo primeiro na lista aqui, que eu preciso de tudo isso dentro da minha própria casa. Amém? Os nossos pastores também precisam. Vocês não precisam não, porque vocês estão muito bem. É assim? Todos nós precisamos. Amém, amados? Então, se Deus não governa minha vontade, minhas emoções e forças, Ele também não está reinando de fato em mim. Então, esse primeiro ponto, a vontade, as emoções e as forças, vai ser aplicado na minha vida pessoal, eu como pai, você como mãe, você como filho. Filhos que estão dentro da casa, que você não tem poder e governo sobre a sua casa, mas você tem poder sobre a sua vida. Amém? Você pode ser a tocha acesa na escuridão da sua família. Amém? Eu passei até me converter, até minha mãe que se converter, foi a primeira que aceitou Jesus, passaram-se 6 anos. Eu me converti em 94, ela foi se converter em 2000. Né? Depois minha irmã, é isso aqui mesmo, é isso mesmo. Agora que eu vi. Então, foi muita luta. E os jovens aqui, adolescentes, provavelmente tem muitos que passam essa batalha dentro de casa, porque é só você que serve a Deus. Mas essa palavra se aplica a você. Você vai ser essa chama, essa luz na escuridão da tua casa. Porque um dia ela vai também toda se transformar. Amém? Ela vai. Em nome de Jesus. Segundo, discipulado. O discipulado. O discipulado é exatamente essa parte que ele diz do 6 ao 7. Estas palavras estarão em teu coração e tu as ensinarás. Nessa versão eu gosto. Diligentemente aos teus filhos. Gente, você sabe o que é diligência? Se você abrir aí no Google, no GPT, diligência, diligência é uma atitude de dedicação, de estabilidade, de constância, de muita força, de muita dedicação. Aí vem a mesma coisa. Nós vamos trabalhar primeiro a presença de Deus na minha vida pessoal, depois eu vou trabalhar a presença de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. Você que tem um governo da sua casa é mais fácil, porque você estabelecendo, acabou. Quem que vai dizer o contrário? Não é verdade? Você que é filho, faz como apóstolo. Você vai fazer em oração. Você vai fazer sua parte. E aqueles que têm mais abertura, quem sabe você consegue fazer, sim, um culto doméstico e convida seus pais encarregados. Tem filhos que vão conseguir fazer isso. Outros não. Os que não conseguirem vão ficar em oração, vão fazer sua parte, vai dar seu testemunho para a sua família. Mas, de fato, nós precisamos chamar a presença de Deus para a nossa casa. É muito fácil você vir, as pessoas virem para a igreja, mas é difícil as pessoas levarem a igreja para dentro da sua casa. Não é verdade? Infelizmente. Muitos cristãos têm dificuldade, eles são na igreja são uma coisa, dentro da sua casa são completamente diferentes. E não pode. Essa mesma unção, olha, que vocês sentiram a presença de Deus forte aqui, foi tremendo o louvor, coisa mais linda. Essa presença, ó, essa palavra, esse ambiente maravilhoso, nós temos que transportar para dentro da nossa casa. Amém? Tem que ser uma continuidade do que nós fazemos nos cultos. É fácil? Não. É desafiador? É desafiador. Mas precisamos fazer. Precisamos fazer. É a nossa, digamos assim, é a orientação do Senhor para 2026. Amém?
sermos diligentes. E aí ele fala, essas palavras. Que palavras? O que era o contexto desse texto aqui, tá? O povo tinha saído do Egito, Moisés tira eles, ele sobe ao monte para trazer os 10 mandamentos, e depois, não só em Deuteronômio, Moisés recebe do Senhor uma lista enorme de leis, enormes, daquilo que o povo tinha que fazer e não fazer. E Deus pede obediência. O que era que Deus estava fazendo? Estava preparando o coração do povo para entrar onde, gente? Na terra prometida. Então, ninguém entra na terra prometida com o coração sujo, distante de Deus. Deus queria preparar o povo primeiro, para que a terra prometida, que era uma terra física, a abundância, não fosse só no aspecto físico, mas no aspecto também espiritual, no aspecto interior do povo. Então, para eles entrarem nessa terra, eles precisavam se preparar. Deus precisava trabalhar no interior deles. Então, a terra prometida é um símbolo espiritual de prosperidade, amém? De prosperidade, de paz, de alegria, de amor, de unção. A terra prometida é essa figura. E Deus tem uma terra prometida para a sua família. Amém? Deus tem uma terra prometida para a sua família. Só que para essa abundância toda de alegria, de paz, de prosperidade chegar, nós precisamos trabalhar o nosso interior, o nosso coração. Amém, amados? Posso ouvir um amém? E é aí que vem o discipulado. Já entendemos que a presença de Deus tem que ser trabalhada na minha vida pessoal. A presença de Deus, eu tenho que levar a presença de Deus para dentro da minha família. Primeiro pilar, adoração. Vamos para o segundo pilar, para a segunda orientação de Deus, discipulado. Estas palavras, vou repetir, que palavras? Os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra de Deus, tá? A própria Bíblia. Você vai ter que estar no teu coração, ok? Está no teu coração? Amém. Agora você vai fazer o quê? Vai ensinar os teus filhos de forma diligente, dedicada, com força. Aí eu faço a segunda avaliação. Em 2025, pais, você foi diligente de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua casa? Nota de 1 a 10. Faltou mais dedicação? Reflexão feita. 2026. Novo ciclo. Nova oportunidade para aumentar essa nota em dezembro. Amém? A palavra primeiro entra em nós. Por isso que ele diz, estarão no teu coração. Se você não lê essa palavra, se você não lê essa Bíblia, você vai ensinar o que dentro da sua casa? Você vai transmitir o que se no teu coração não tem nada? Gente, preste atenção. Em 2026, precisamos ser mais dedicados ao Senhor. Não podemos passar um ano todinho na igreja. A gente não participa de nada na igreja, só vem para culto. Temos que como ele diz assim, essas palavras, os meus mandamentos, os meus princípios têm que estar no seu coração. E quando estiver no seu coração, você diligentemente ensina a teus filhos. Mas se essa palavra não está no meu coração, como eu vou ensinar o quê para os meus filhos? Se eu mesmo não me ensino, eu mesmo não tenho essas palavras. E como é que na prática a gente tem a palavra? Estudando a Bíblia, participando das células. Em nome de Jesus, certo, pastor Fernando, pastor Bruno, nós vamos ter em 2026 as escolas mais ativas, os estudos bíblicos, porque é aí onde é que você traz, e obviamente a gente vai discutir isso, vamos lançar palavras para ajudar as famílias nos seus devocionais dentro das suas casas, nos seus cultos familiares. Podemos dar estudos para que
os pais também trabalhem diligentemente esse ensino também a nível familiar. Mas você tem que procurar bater a porta da igreja, dos pastores, e eu quero aprender a palavra. Eu quero conhecer a Deus. Eu não quero passar um ano e não aprendi nada. Só aprendi o que veio no culto. Não, não é suficiente. Primeiro tem a Bíblia, que você tem acesso e deve ler diariamente, ou quase que diariamente. Segundo, você tem os estudos da igreja, que vai te dar uma clareza teológica, que vai te dar bagagem na palavra. Amém? E você tem acesso, hoje tem muito acesso a muito conteúdo maravilhoso que vai encher teu coração das palavras e princípios do Senhor. Aí sim, você vai para a parte da diligência no ensino aos teus filhos. Amém? E ensinar diligentemente é repetição, é presença e é vida. Vamos repetir? Repetição, presença e vida. O que é isso? Repetição é você ter um culto doméstico toda semana. Repetir, quanto mais você faz, mais teus filhos vão aprender. Aí vem a presença. A presença fala de quê? A presença fala do teu posicionamento como líder da tua família diante dos teus filhos. Eles vão ver essa presença, eles vão ver. E a vida, que fala de exemplo, de um modelo de vida que você, pai, mãe ou encarregado, tem que demonstrar para os seus filhos e para os que estão na sua casa. Amém? Porque as crianças aprendem mais pelo ambiente, pelo exemplo, do que pelas lições que você fala. Sim ou não? Sim. Meus filhos hoje aqui, os 3 estão me olhando. Ou seja, eles são muito inteligentes. Olha, não é para fazer isso, não. Ah, papai, mas você faz. A Rebeca dando risada porque ela que mais diz isso. Ah, mas você faz, papai. Tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer? Né? Não é, Bubu? Então, não, minha filha, realmente, nesse aqui eu ainda não venci, não. Mas eu sou seu pai, faça do mesmo jeito. Faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Essa frase não tem que existir na nossa vida. Temos que ser exemplo. Amém? Temos que fazer. Não vamos ser perfeitos, não, gente. Não é isso. Mas o dever de casa tem que ser feito. Buscar o Senhor, ser disciplinado na presença, comer a palavra dele, fazer a sua parte. Obviamente, se você não vai errar pelo caminho, não tem problema. A sua parte tem que ser feita. Amém? Glória a Deus. Porque o primeiro campo missionário é a nossa casa. Amém? É a nossa família. E por último, a missão no cotidiano. Aí vem nesse mesmo texto. Pode ver que esse texto exatamente tem os nossos 3 pilares. Certo? O que é que ela diz? Ele preparou, ele diz, amarás o Senhor teu Deus, né? Isso fala da adoração no teu coração. Depois, falarás isso aos teus filhos, fala de discipulado. Aí vem o terceiro, olha que tremendo. O 7, falarás delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Amém? Tremendo. Por quê? Porque é impossível uma pessoa que consegue cumprir essas etapas e não ter um resultado externo, gente. Amém? Não tem como. Porque essa fé, ela é integrada à tua rotina. Quando você está jantando, você fala no Senhor. Quando vai para a escola, fala. Não é a coisa mais linda, é um legado também que os meninos estão deixando, o Otávio e a Letícia.
com a Isabela, lá na escola delas, né, fizeram carta, começaram a ter também célula dentro da escola, né, célula que eles fazem lá em casa com os amigos fora. Meu Deus, entende? Então isso é fruto. Isso é fruto, como eu disse, não tem como, mesmo que eu tenha falhado como pai e Fabiana como mãe algumas vezes, Marcos e Mara também, mas nossos filhos, gente, não fiquem com som, é porque são pessoas que a gente convive, tá? Pronto. Mas é bom ver o resultado, entende? É bom ver o resultado disso. Amém? Porque são coisas internas que nós construímos na casa, mesmo com todas as nossas dificuldades e erros e falhas, mas estão refletindo nos nossos filhos. Eles aprenderam. Eu sempre digo a Isabela aos meninos, vocês tentem, não copiem o que o papai e a mamãe ainda não venceram, copiem o que a gente já venceu, o que de bom tem na gente. Essa conversa clara, aberta com as crianças, é muito importante, amém? Eu digo, papai e mamãe, nós não aprendemos nada praticamente a nível de conhecimentos cristãos dentro da nossa casa. Papai e mamãe não era assim. A gente está aprendendo. Não é, Isa? Quantas vezes minha filha me perdoe? Eu não sei fazer. Papai está aprendendo. Me perdoe. E essa humildade, essa posição de dizer, eu sou falho, eu posso ser pastor, apóstolo, não sei o que, isso não vale de nada dentro da sua casa. Ali você é um pai de família, um servo de Deus, que precisa também da misericórdia, do amor, da compaixão, precisa da orientação do Espírito Santo para criar seus filhos. Amém? Dentro da nossa casa, somos simplesmente servos de Jesus e que precisamos dele para orientar nossa casa. Amém? Mas não tem como. Quando você cumprir essas etapas, vai chegar a hora em que isso vai se tornar natural seu. Ao deitar, ao caminhar, ao levantar, fale dessas palavras. Essa é a ordem do Senhor. Porque não precisa pressão. Você não vai fazer isso porque o pastor está mandando. Você vai fazer isso como resultado de uma relação de um pai com o filho que você e Deus, um resultado de você mergulhar no ensino da palavra, né? E você trazer a presença de Deus para a sua família. O ambiente é cercado, alimentado por Deus, pela sua palavra. Você não precisa se esforçar para o terceiro ponto, missões, se você faz bem a adoração e o discipulado. Amém? É natural. Você vai falar, você está no táxi, vai dar vontade de falar de Jesus para as pessoas, você está na escola, vai fazer o que os meninos fizeram. Amém? Vamos falar de Jesus, vamos falar, meus amigos vão ir para o inferno, eu vou ser luz na minha casa, na minha escola. É natural. Não tem nada forçado nisso. Eu não pedi, ninguém pediu para fazer isso. E outros jovens que estão fazendo a mesma coisa aqui. A maioria das vezes não se pede isso. Quando há pessoas que fazem isso, que são disciplinados em buscar a Deus, que são disciplinados em aprender, em comer a palavra, comer a Bíblia, em trazer a presença de Deus na sua família. Missões, o que está fora da família, meu Deus, da porta de casa para fora, se tudo é bem feito dentro, é consequência, é resultado. Amém? Você quer isso na sua vida? Amém? Você está disposto? Sim ou não? Muito bem. E por último, ele diz assim ainda, né? Quando ele fala, você vai colocar como sinal na tua testa, nos teus braços, nos umbrais das portas. Isso fala que o quê? Que todo o resultado disso, as pessoas vão ver. O resultado do que está sendo feito no interior. E aí o exterior vai começar a brotar. Os frutos vão começar a aparecer para quem quiser. Amém?
O sinal nos braços são práticas, obras, atitudes. O sinal da testa é a mentalidade, representa a mentalidade, os valores na mente. As portas é o testemunho público, a fé visível para a comunidade. Os teus frutos, o fruto disso tudo que você tem feito dentro da sua família, fora vai ser o resultado, na igreja. Então você veja, se você recebe aqui várias famílias que estão se esforçando nesse aspecto, o que é que você acha que vai acontecer dentro da comunidade? Uma explosão de crescimento, um avivamento vai acontecer. Amém? Porque eu vejo até na adoração, de vez em quando eu dou uma olhada assim, tem gente tão disperso, assim, fica olhando, aí outros estão ali adorando. Sabia que isso também é resultado da tua vida íntima com Deus? É, gente. Uma intimidade com Deus, você não consegue uma adoração que foi essa aqui hoje de manhã, você vai ficar assim, olhando um passarinho, sei lá, o que é que eu... Não sei. Entende? É resultado do que foi a tua semana. Aqui você mostra. Infelizmente é assim. Ou felizmente. Então, 2026, 2025 passou praticamente. Vamos avaliar a nossa vida e o que o Senhor quer é que a gente comece a mudança de hábitos. Não apenas de hábitos, mas mudar o coração. Amém? Quando a palavra governa o lar, Deus levanta líderes íntegros. Quando líderes íntegros surgem, famílias prosperam. Quando famílias prosperam, as comunidades mudam. Quando as comunidades mudam, a nação toda é curada. Amém? Essa é a sequência. Se todas as igrejas de Angola tivessem essa diligência de seguir isso aqui, a gente já estava experimentando um avivamento no país. A pobreza já estava diminuindo, a corrupção já estava diminuindo, Deus ia colocar mais homens e mulheres de Deus tremendos em posições estratégicas do governo para serem bênção. Mas, como igreja diante do trono, nós não podemos, infelizmente, forçar que os outros ministérios façam. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Aleluia. Feche seus olhos, não saia. Hoje é um dia de reflexão. Não saia. Você esperou até agora na casa de banho, vai esperar mais. Você vai orar agora, assim, seriamente.